A primeira leitura que nós ouvimos há pouco é retirada do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico faz parte de um grupo de livros na Sagrada Escritura que nós chamamos de sapienciais. Esses livros recebem o nome de sapienciais porque neles está compilada, guardada, um pouco da sabedoria popular de Israel, que o autor sagrado pensou aqueles elementos desta sabedoria popular que poderiam ser canal da revelação de Deus. E aí, na medida que o autor sagrado trouxe para dentro do livro sagrado estes elementos da sabedoria popular, eles deixaram de ser apenas palavra do homem e passaram a ser também palavra de Deus, porque passaram a fazer parte da Escritura Sagrada. Então, o que a gente enxerga nesses livros? Elementos da sabedoria da cultura popular de Israel que traziam, que já consigo apresentavam muitas coisas relativas ao que o próprio Deus queria dizer ao seu povo. O senso comum já servindo de porta-voz, de microfone, de alto-falante da própria palavra de Deus. Quando o autor sagrado trouxe para o livro sagrado, então ali se tornou o texto sagrado e, portanto, palavra de Deus. O elemento da sabedoria popular de Israel, que está sendo hoje ressaltado no livro do Eclesiástico, é o modo como esta cultura se relacionava com os mais experientes, com os mais idosos, com os mais velhos. Que tipo de relação, por exemplo, os mais jovens deveriam estabelecer com os mais experientes? O que está sugerido no texto é que os mais experientes, de alguma forma, são um rosto da própria sabedoria divina. O Evangelho de hoje complementa e sugere que isto vem exatamente porque eles viram o que os mais novos não viram, viveram o que os mais novos não viveram, experimentaram o que os mais novos não experimentaram. Não se trata de dizer que sempre estão com a razão, mas se trata de dizer que convém sempre ouvi-los, porque esta experiência traz consigo grande riqueza. Eu gostaria de partilhar com vocês uma historinha que uma vez eu li no livro das Virtudes e que eu acho que nos ajuda e ilumina bastante o texto de hoje. Certa vez eu tive a oportunidade de ler no livro das Virtudes a história de uma família, um filho único, a mãe ficou viúva, morava só, o filho se casou, teve outros filhos, e aquela mãe foi essencial, no caso aquela avó, foi essencial para a rotina daquela família, porque trabalhava o pai, trabalhava a mãe, e eles não tinham com quem deixar as crianças, e nem queriam deixar assim com qualquer pessoa, porque eram muito ciosos da educação a ser dada às crianças. E há uma tranquilidade muito grande da parte dos pais, via de regra, quando a gente pode confiar à avó esse cuidado, no caso dos pais terem que sair para trabalhar. Pois bem, aquela avó cuidou por muito tempo, amparou por muito tempo, acompanhou até a adolescência, o mais velho até quase a entrada na idade adulta, mas quando o mais novo já estava ali com os seus 10, 11 anos mais ou menos, ela teve um AVC
e ficou com umas sequelas e não pôde mais morar só. Como ele era filho único, ele trouxe a mãe para casa. A nora nem estava muito de acordo, mas o filho insistiu um pouco e trouxe a mãe para casa. A princípio, um convenientezinho aqui, um trabalho acolá, a coisa ia bem. Ela começou a gradativamente perder a coordenação motora. Então, por exemplo, ter dificuldade de se alimentar. O ato de colocar a comida no garfo, na colher, trazer até a boca, tremendo muito, ou não firmando, começou, vez ou outra, a acontecer de, nesse caminho até a boca, a comida entornar. Um dia, a nora vinha chegando do trabalho, o esposo, que era o filho da senhora também, e a senhora tinha acabado de colocar a comidinha, e no que ela foi levar o prato daquela comida que a gente bota no fogão, no rotina de família, a gente geralmente não coloca a mesa durante a semana, serve lá na panela, e aí vem uma outra família, coloca a mesa durante a semana à noite. E aí, no caminho, ela deixou o prato cair, não firmou o prato com a mão, o prato caiu e entornou a comida. Exatamente com a coisa tinha acabado de acontecer, chegou a nora. Ela chegou e disse: chega, eu não aguento mais. De hoje em diante, para que isso não aconteça, a gente vai forrar um paninho, e aí a senhora vai comer sentada, porque do chão não passa nada, E a senhora vai comer sentadinha assim, no cantinho da cozinha, para não acontecer de entornar. E o filho não disse nada, consentiu com a decisão da nora. Passado um tempo e aquela situação sem grande estranhamento da família, ela ainda mais frágil, aconteceu de quebrar prato na hora de segurar, quebrar copo na hora de tal. E aí eles decidiram, a nora decidiu, o filho consentiu, fez isso na frente dos netos, que ia dar talheres de madeira ou de plástico, para que não quebrasse. E ela, que já comia num cantinho assim da cozinha, sentada, passaria também a usar talheres de plástico ou de madeira para não quebrar. E aí, como de plástico descartável começou a ficar caro, segundo a compreensão deles, mandaram fazer de madeira e ela comia no talherzinho de madeira. A princípio, tudo resolvido, O filho não falou nada, naturalmente aquilo era um constrangimento para a senhora, mas quem ia defender a causa? O casal não disse nada. O filho e a nora, a quem ela muito tinha servido, praticamente estavam à frente da decisão. E os netos também nada disseram, ficaram observando e nada disseram. Então, a princípio, problema nenhum. Passado um tempo, a família saiu para um piquenique. Quando ela era mais nova e podia tomar conta das crianças, ela era sempre convidada para os passeios, porque ela tomava conta das crianças e o casal ficava à vontade para... E ela, a avó, com as crianças. Quando ela não tinha mais condição de tomar conta das crianças, mas passou a ser alguém de quem também se deveria tomar conta, aí a coisa mudou, ela não era mais convidada. Então eles foram para um piquenique e ela não foi. Tipo num parque, tipo Parque Lage, Parque da Cidade, Quinta da Boa Vista. E aí estavam lá. De repente, o mais novinho, de 10, 11 anos, sumiu. E dá-lhe a procurar, e não encontrar, e perder criança é um negócio que aperta o coração, A gente fica logo pensando, e procura, não encontra. Chamaram os irmãos, colocaram os irmãos à procura do mais novo, procura, até que acharam ele lá dentro do mato.
perto assim de um tronco, com um pedaço de madeira, uma outra madeira assim, brincando e tal. E aí a mãe deu aquela bronca firme, o pai deu aquela bronca firme, e dizendo: meu Deus, você deu um susto na gente, por que você fez isso? Por que você nos deu esse trabalho? O que afinal de contas você estava fazendo? E ele disse: mãe, eu estava brincando. E aí ele disse: mas brincando de quê? Eu estava brincando de fazer um prato, um garfo, uma faca, para quando você e o papai ficarem mais velhos, eu poder colocar vocês sentadinhos no chão da cozinha da minha casa, e com o pratinho que eu estou fazendo, com o garfinho que eu estou fazendo, e com a colher que eu estou fazendo. Na mesma hora, a nora e o filho se emocionaram, porque eles se colocaram no lugar, mediram o quanto doeria no coração deles a ingratidão daquele filho, o quanto seria doído para eles passar pela situação a qual eles estavam submetendo, um a mãe e o outro a nora, que tinha sido quase uma segunda mãe, na medida que serviu, que tomou conta das crianças, que ajudou, que socorreu. Esta história do livro das virtudes nos ajuda muito a gente pesar um pouquinho o valor que a pessoa tem. O valor que a pessoa tem na nossa vida está medido pela utilidade. Se o valor e a importância de alguém em nossa vida está medido pela utilidade, a gente não ama, a gente se serve daquela pessoa. E ela vai estar conosco, vai ter o nosso carinho, ou o nosso apreço, ou a vontade de tê-la por perto, enquanto ela nos servir. De modo que quando ela ficar mais velha, talvez sem poder falar, talvez sem poder caminhar, talvez sem poder fazer nada por nós, sem poder ajudar, a gente tenha no coração o desejo de descartar, por não entender que a simples presença, que a companhia, que a história, que o que existe entre nós de cumplicidade, de amor, vai muito além da utilidade, do quanto ela possa ou ele possa me oferecer, mas pelo que são, pelo que ele é e pelo que ela é em minha vida. Olhando hoje, celebrando hoje o Dia dos Avós, e naturalmente celebrando também os nossos idosos, penso que sempre vale a pena se colocar no lugar. Quando a gente se coloca no lugar, o nome disso é empatia, né? A gente muda um pouco. Lembro que recentemente eu fui lá na minha mãe, tem um tempinho. Minha mãe tem 70 anos, né? Hoje, 70 anos, a pessoa está bem, né? Mas eu cheguei, Helenice daqui do Retiro, tinha mandado um potezinho, contei isso lá na Barra de Guaratiba outro dia, um potezinho com um pedaço de bolo de banana para ela. Aí tem esse negócio, né? Você recebe um pote, tem que mandar o pote também com alguma coisa, não tem um negócio assim? O povo antigo, né? Minha mãe, não, só posso mandar esse pote de volta. Eu disse, tá, beleza. Aí cheguei lá, quando eu cheguei, ela disse, não esquece de levar o pote de Helenice. Eu cheguei lá, não esquece de levar o pote de Helenice. Tem uma coisinha que eu fiz que está dentro. Mais ou menos uns 15, 20 minutos que eu estava lá, ela fez um cafezinho para a gente tomar um cafezinho. Não esquece do pote, hein? Passado um tempinho, um pouco mais, a gente já estava ali sentado na sala, conversando, batendo papo, botei o pote na porta para você não esquecer. Um pouco mais à frente, ela, pelo amor de Deus, o pote de Helenice, hein? Perto da hora de ir embora, ela disse, coloquei no capô do carro o pote.
Quando eu já estava indo embora dentro, ela veio correndo, bateu no vidro, pegou o pote. O nome disso é repetição, né? Essas e outras tantas questões fazem parte desse universo que será o nosso, se a gente tiver a graça deles, porque tem essa também. Pode ser que a gente nem chegue a esse grande privilégio, essa graça de chegar aos 70, chegar aos 80, a Bíblia chama de fato notável. O Padre Luiz tem um estudo particular sobre esse assunto, que ele diz que quando tem 70, tá bom de céu. Quando tem 75, 80. Quando tem 80, São Pedro perde a ficha. Quando tem 90, queima a ficha. A senhora já está com a ficha queimada, né? Mas o quê? Mais de 100, joga a cinza. Jogou a cinza no mar. Então esse é um estudo aí do Padre Luiz, a tese defendida longamente por Padre Luiz. Nem sempre ou nem todo mundo vai ter vai ter essa graça. Então a gente sempre deve olhar como alguém bem-sucedido, o idoso como um bem-sucedido, que talvez tenha chegado até onde pode ser que eu não chegue, né? Então a gente sempre, o primeiro olhar a se ter é esse: chegou a algum lugar que eu não sei se eu vou chegar até lá, ou chegou a algum lugar com a firmeza, com a saúde. Nós temos vários exemplos aqui, né? Desculpe, eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, nosso Eduardo, nosso diácono, já está na casa dos 70, não é isso? Inteiraço. Não é não? Sim ou não, minha gente? Sim. Há quem não diga que o diácono está inteiro. Inteiro. Nosso pároco residente emérito também, o Padre Luiz, 7,5, com uma energia que dá um cansaço às vezes, né? Dona Antonieta, que segundo o Padre Luiz, já está com a cinza no mar, né? Não, como é que é? Queimou a ficha. Já queimou a ficha. Mas o meu pai tinha uma outra teoria. Agora eu vou falar a teoria do meu pai para a senhora. A teoria do meu pai é o seguinte: meu filho, quando você chegar a 40, quando você fizer 41, não conte 41, conte 39, 42, 38, 43, 37, 44, 36. A senhora já virou o cronômetro, não é isso? Está com 12, 92, né? Vai fazer 94, 14 aninhos. 14 aninhos. Na teoria do meu pai. Só para a gente entender, de alguma forma, que há de se mudar. Não é a visão que está presente como predominante na nossa sociedade, hein? A visão que eu falei da utilidade tem sido aquela predominante. Os casos de descarte de idoso, de abandono de idoso, de vez em quando tem batido aí a nossa porta, né? A gente tem escutado, tem ouvido. Muitas famílias ainda têm um enorme carinho pelo idoso. O povo brasileiro se distingue por isso, sabia? Períodos em que eu morei fora, eu descobri, não sabia disso, por que alguns europeus buscavam brasileiras para casar. Tem aquela primeira tese, porque a brasileira é bonita. Então, vamos manter esse primeiro motivo. Mas tem um segundo motivo. A mulher brasileira, ela cuida do marido até o fim. E ela ensina os filhos a cuidarem do pai e da mãe. E via de regra os filhos entendem que é assim que deve ser. E se não fazem assim, se sentem de alguma forma responsáveis, culpados por não terem feito assim. Vocês percebem? Então, na verdade, eles entendem que o casamento com a mulher brasileira é a garantia do cuidado, do amparo dele,
na velhice pela mulher ou pelos filhos, porque ela pode partir primeiro, mas isso será ensinado aos filhos. Eu achei muito interessante quando, na convivência, descobri esse valor. Então, nós temos esse valor, mas é claro que tem uma cultura entre nós aí, né, do utilitário, do valor das coisas medido pela utilidade, pelo valor de mercado das coisas, pelo quanto elas me servem, a cultura do descartável presente aí no nosso dia a dia, né? Eu lembro que, por exemplo, quando eu fiz 18 anos, na casa dos meus pais, tinha uma geladeira que a gente abria assim, puxando, e dava uns choques, de vez em quando a gente ficava agarrado nelas. Quem lembra dessa geladeira? Tem mais de, pode levantar com força, Tati, mais de 40. Quem lembra dessa geladeira tem mais de 40. Eu lembro que, por exemplo, meu pai tinha uma Brasília amarela daquela do Mamonas, que acompanhou bom tempo da nossa história. Eu lembro que, por exemplo, às vezes quando se colocava à mesa, se dizia assim, isso aqui, esse faqueiro foi presente de casamento da sua avó, esse fogão foi presente de casamento, e eu já estava ali fazendo 18, meus pais tinham 19 de casados. As coisas eram feitas para durar mais. Lembro que no início do ano, meu pai pegava um quichute. Quem usou quichute, levanta o braço. Pode levantar, Tati, isso aí. Isso aí aqui, mãozinha, mãozinha. Meu pai entregava o quichute, olhava firme no meu olho e dizia, é para durar o ano inteiro. Como quem diz, e já aconteceu, se abrir por baixo, se rasgar, você vai até o final do ano com ele aberto. E durava. E já aconteceu, por exemplo, de eu escutar dos meus sobrinhos assim, mãe, estou precisando de um tênis novo, esse aqui está velho, já tem 2 meses. Esse aqui está velho, já tem 2 meses. A noção de novo, de velho, a noção do descarte, a noção da durabilidade das coisas, perigosamente vem sendo transferida para relações que nós estabelecemos com as pessoas. Não há de ser assim na relação com as pessoas. Elas não podem ser descartadas, elas não podem ser simplesmente medidas em seu valor pelo grau de utilidade. E daí por diante. Quero agradecer a todos os avós presentes, agradecer a todos os idosos presentes, pelo tanto que foi possível aprender, e ainda é possível aprender com vocês, pelo carinho dado aos filhos e aos netos, pela gratidão que existe no nosso coração, por tantas lembranças e tantos momentos em que a sabedoria do próprio Deus chegou até nós por intermédio de vocês. Uma palavra carinhosa, numa surrinha de varinha de goiaba. Quem tomou surra de vara de goiaba, levanta o braço. Não uma surra, não, aquela batidinha na perna assim, só para ficar esperto, né? Mas chegou até nós, entrava na fila, Dalva? Tem requinte de crueldade, hein? Isso aí. Ninguém apanhava, não? Certo. A gente tinha lá, ó, varinha de goiaba, mas agradecemos então porque através de vocês, do cuidado de vocês, do carinho de vocês, da sabedoria de vocês, o próprio Deus nos ensinou muitas coisas. Eu vou pedir de maneira muito carinhosa aos presentes, a gente bater palma firme aí para os nossos idosos e para os nossos avós. Vamos bater uma palma firme para eles.